a nossa biblioteca santa, que é a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 9. Louvado seja Deus, nessa noite feliz, deste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Vamos à palavra. Todos acharam de um amém? Maravilha. Diz assim, a epígrafe fala sobre um homem cego de nascença. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou todo o lodo aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Podeis assentar, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu tenho absoluta certeza que todos já ouviram aqui nesse santuário essa passagem bíblica que fala sobre o cego de nascença. Eu também, porém, me despertou algo nesta passagem que Deus me mostrou, e eu repasso para a igreja uma parte e eu aprendi outra. Como assim? O nosso Deus, Ele está permanentemente nos conduzindo, nos ensinando. Porém, observamos bem, na Bíblia Sagrada consta um exemplo de um cego, o cego Bartimeu. E quando Jesus entrava em Jericó, ele ouviu aquele alvoroço: quem tem? Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí, não incomode o mestre. Aí ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus parou. Trago a mim. E conduziram aquele cego até a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Eu pergunto para a amada igreja: Jesus já não sabia o que ele queria? Né? Vai prestando atenção. E o cego virou e disse: que eu veja, Senhor, que eu veja. Aí, qual foi a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo? Então vê. No que ele falou isto, o cego Bartimeu começou a pular de alegria, saltar de alegria, porque já conseguia ver a beleza das irmãs, dos irmãos, contemplando esse santuário lindo. Aí me veio essa passagem agora, em João 9, o cego de nascença. Aí eu observei uma coisa, igreja: o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo não foi semelhante ao mesmo comportamento que ele teve com o cego Bartimeu.
E eu estudando, pedindo a Deus esclarecimento dessa palavra, e o nosso Senhor disse para mim o seguinte: uma coisa eu faço, ou seja, uma parte o nosso Senhor faz, e a nossa parte, a outra parte, cabe a nós fazermos. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Nessa noite aqui, eu já ouvi falar sobre obediência. Obediência. Observamos bem que a obediência vem também conectada com a sabedoria e a busca da mesma também. Onde é que o presbítero Gama quer chegar com isso, gente? Pois bem, observe que o processo que o nosso Senhor Jesus Cristo usou com o cego Bartimeu foi um. Porém, o nosso Pai observou a necessidade que nós temos de buscar a nossa parte. E em busca da nossa parte, vou trazer agora para os momentos bem atuais. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A vida do nosso Pai está muito próxima. O rei está voltando, como diz aquele louvor da harpa 547. Portanto, fica para nós esse lembrete muito especial. Observe bem o comportamento que Jesus teve com esse cego de nascença. Ele cuspiu ao solo, fez lodo, untou os olhos do cego e disse, falou para ele, então veja, foi isso que ele falou? Não, vai até o tanque de Siloé, que não era uma distância como daqui, ali. Tinha uma certa distância. E lá foi o cego de nascença. E ao chegar lá, ele se banhou. E quando ele se banhou, ele começou a ver aquelas ondulações da água. E começou a se maravilhar com aquilo. O que eu aprendi? Que nós devemos termos perante esse ensinamento o mesmo comportamento. Veja só o que nós estamos vivendo. Aconteceu esta semana aqui em Caxias, uma criança de 8 anos, de posse de um celular, e existe uma coisa maligna aí, um aplicativo, né, que traz desafio, desafiando as pessoas que estão ali naquele celular. E a menina de 8 anos, coitada, inocente, desafiaram ela a usar o desodorante. E o avô acabou encontrando ela desacordada, desmaiada. E lamentavelmente foi a óbito. Onde eu quero chegar com isso, igreja? O nosso Senhor me mostrou ensinamento nesta passagem, para que essa parte que o Senhor fez com Bartimeu foi uma. A parte que o Senhor fez com o cego de nascença foi outra, e trazendo um ensinamento para nós. Nós temos acompanhado o que nossos filhos estão fazendo no computador. Nós temos acompanhado o que os nossos netos, que eu também já sou vovô, né? O que os nossos netos estão vendo no celular. E muitas das vezes, nós, com nossos afazeres sociais, profissionais, e aí a criança fica ali em cima da gente. Então, o que a gente faz? Para se livrar da criança, vai dar o celular, toma o celular. Porém, qual é a vigilância que nós estamos tendo? O que nossos filhos, nossos netos estão contemplando naquele celular? O que eles estão
adquirindo de conhecimento naquele celular. Veja o que aconteceu com essa menina de 8 anos, que infelizmente foi a óbito. Isso tudo, igreja, traz para nós um grande ensinamento. O que nós estamos fazendo? Eu lembro muito bem, sabe, pastor, que quando moleque, eu gostava muito de passarinho. E eu passava, vinha da escola, tinha um muro baixo, e o seu Manuel tinha uns 50 gaiolas. Eu ficava encantado vendo aquelas gaiolas, aqueles pássaros cantando. Aí ele virou para mim e perguntou, ele era português, né? Ô rapaz, tu gosta tanto de pássaros assim? Assim, gosto, sim senhor. Então passa isso aqui amanhã. Assim, senhor. Eu passei no dia seguinte, ele me deu uma gaiola com um passarinho. Eu fui todo frajola para casa, né? Com a mochilinha, né? E com a gaiola. Quando eu cheguei em casa, pensa, mãe, Deus te abençoe. Ela olhou para mim, que gaiola é essa? Eu ganhei, mãe. Ganhou de quem? O seu Manuel ali da Rua da Prata. Seu Manuel te deu, né? Tá. Ela foi, tirou a avental, desligou os fogões, os botões do fogão, me pegou pelo braço, vamos lá. Traz a gaiola. E foi lá conferir. E chegando lá foi confirmado. Por que falo isso? Meus irmãos, lamentavelmente, a nossa criação, se vê que aqui, graças a Deus, né? Embora eu gostaria que meu irmão que citou, né, que a igreja hoje está com pouca frequência, mas eu vejo que aqui praticamente todo mundo somos da mesma, mais ou menos da mesma idade, mesma geração, né? Então, o que ocorre? Nós tínhamos uma educação diferenciada. Eu não sentava à mesa sem camisa, eu não tocava na alimentação sem antes o papai ou a mamãe, ou então designar quem ia orar para agradecer a Deus por aquele pão de cada dia. Cadê aquela reunião familiar na hora do almoço ou do jantar? Sentávamos toda a mesa, né? E aí o papai ou a mamãe fazia a oração para agradecimento daquele pão, e na sequência que estamos ali jantando, papai perguntava: e aí, meu filho, como é que você foi lá na prova de geografia? Eu vi você conversando com a sua irmã, qual foi o resultado lá da prova? Aí eu falava para o papai, né? E assim, você, minha filha, eu vi que você estava preocupada com o trabalho de arte da escola, você conseguiu fazer, como é que foi lá, minha filha? Correu tudo bem? Enfim, havia o diálogo em família. Isso está acontecendo hoje? Não. Um pega o prato, vai para o quarto para ver a novela. O outro pega o prato, vai para o quarto dele, bota aquele negócio no ouvido para escutar. A mãe pega o prato dela, faz o prato dela, vai para o quarto dela para também assistir a sua programação. Acaba ficando, às vezes, somente o pai. Quando não, o pai vai para a sala para assistir o repórter, Jornal Nacional. Cadê a reunião familiar? Cadê aquele convívio especial? Deus, nosso Pai, faz a parte dele e requer que nós façamos a nossa. Qual é a nossa? É procurarmos manter íntegro esse comportamento que nós aprendemos desde a nossa infância, que lamentavelmente está fugindo. Eu até hoje, os meus filhos chegam a mim, pensa: pai, Deus te abençoe, meu filho. Mas eu observo que houve mudança. Chega em casa: ei, coroa. Quando não, aí, meu velho, me presta a chave do teu carro, aí tá com gasolina, não tá?
Olha a linguagem aplicada, a diferença. Se eu chegasse em casa, tivesse o papai reunido com o pastor João, né? Mais o presbítero Antônio, mais o nosso pastor Oswaldo, eu não passava na sala de jeito nenhum. Eu chegava daqui da porta, quando eu queria perguntar se queriam água ou não, pai, aí eu falei assim, pai, e ficava esperando o papai fazer assim. Se o papai fizesse assim, eu ia até ele. Se ele chegasse para mim e fizesse assim, regalasse os olhos, eu ficava na minha. Mas só queria saber se o papai, devo trazer água para o pastor João, para o pessoal aqui, devo trazer um cafezinho, e entregava, ó, saía. Conversa de mais velho, criança, né? Aquele ditado antigo, né? Conversa de mais velho, criança não se mete. Hoje em dia, lamentavelmente, mudou. E muitas das vezes, eu sou um profissional autônomo, e muitas das vezes já vi discussões, estava no cliente, já vi discussão do esposo com a esposa, e as crianças ali, olhando atônito, até mesmo porque tinha uma visita, que no caso era eu que fui lá para oferecer meu serviço. E eu observava aquilo, eu fiquei perplexo. Eu fui no cliente, há cerca de uns 2 meses atrás, aqui no Jardim Guanabara, Jardim Meriti, e profissionalmente eu lido com laje e concreto. Quando eu cheguei lá, vi uma senhorinha com cabo de vassoura, pastor. Aí chegou até mim, o senhor que é o moço do concreto? Eu disse, sim, senhora, bom dia, bom dia. Eu falei para o meu filho, né, ele estava pagando aluguel, já estava com o aluguel já atrasado. Eu falei para ele, meu filho, sua mãe já lavou muita roupa para fora e conseguiu comprar esse terreninho. Aqui eu fiz a minha casinha, você faz a sua e deixa um espaçozinho para sua irmã, tá bom? E assim você sai do aluguel. Assim, parabéns pela sua atitude. Lá vem ele. O que a senhora está fazendo aqui? A senhora foi chamada aqui, vai resolver alguma coisa? Eu olhei para ele, olhei para a senhorinha, aí agarrei a mão dela, a sua bênção. Aí peguei minha... Ô moço, peraí, moço. Nós nem conversamos ainda comigo, não. Procuro outra pessoa para você lidar. Meu amigo, preste bem atenção. Com a sua mãe, você está tendo esse tipo de tratamento? Imagine qual é o tratamento que você vai querer ter comigo. Não, mas espera aí. Não, negativo. Então, irmãos, o que acontece? O nosso Senhor faz a parte dele e requer que nós façamos a nossa. Nós nos sentávamos à mesa sem camisa. Olha, pastor João, eu não tenho vergonha de dizer, quando o moleque ele ganhou uma tapona no pé do ouvido. Por quê? Olha só, ouça só. Simplesmente papai virou para mim assim, nunca mais sente à mesa para tomar café, ou seja, cear, tomar café, almoço, jantar, sentar com o corpo coberto. Sim, senhor. Então, naquela época nós tínhamos dificuldade de água encanada. A gente tinha, eu não sei como é que eu não sou careca, tanto levar lá da tábua na cabeça. Então, nós íamos buscar água e abastecer o tambor, né, de que tinha subido para servir a serventia da casa. E aí, o papai tinha um hábito de assoviar, dar um tipo de assovio, de onde eu estava eu sabia, que era para me correndo para casa. Quando cheguei em casa, estava a mesa na posta. Eu cheguei de fome, sentei. Eu vou lhe avisar a segunda vez, e não aviso mais. Já avisei a primeira vez, para você nunca mais sentar à mesa com o corpo descoberto. Isso aqui é um momento sagrado. Isso aqui é o pão de cada dia.
Sim, senhor, papai, sim, senhor. Não vamos acontecer, não. Passado alguns meses, eu esqueci. Meu Deus, meus irmãos. Aí eu sentei na mesa, aí papai olhava para mim e falava assim, eu olhava para a mamãe e falava assim, a mamãe fazia assim. E eu não entendi que ela está querendo dizer que ela tem que correr e botar a cabeça. Pastor João, uma tapa no pé do ouvido, chegou a ficar assim. Eu chorando, comecei a chorar. Vai lá, engole o choro, vá lá dentro, coloque a camisa, venha que a responsabilidade de orar pelo pão de cada dia é sua. Aí eu fui correndo, engole o choro. Você não apanhou? Levou só um corretivo. Então, igreja, meus irmãos, eu guardo do lado esquerdo todo esse ensinamento. Não entra se não for convidado. Muitas das vezes chego no cliente, o cliente abre o portão e vai a me mostrar a obra, né? E eu fico no portão. Quando ele olha para trás, que ele vê que eu não estou seguindo ele, ué, não vai entrar não? Eu só abri o portão, mas não me convidou para entrar. E você é estranho, você é esquisito? Não, Senhor, é ensinamento. Então, tudo que nós temos, como diz ali em 1 Coríntios 14:40, façamos tudo com ordem e decência, até mesmo na nossa vida social, porque é o que Deus requer de nós, e é o que foi falado nesta noite, sobre obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é rica em nos fornecer esses ensinamentos, essas instruções, para que assim nós possamos glorificar a Deus, gratidão a Deus por tudo. Às vezes eu acho até engraçado que normalmente eu almoço na rua. Veio o prato, botou o prato, olha, Senhor meu Deus, meu Pai, eis aqui diante desta mesa esse alimento, na qual eu rogo a Ti, Senhor, cancele, Pai, todas as consagrações feitas a Deus que não seja a Ti, mas consagre, meu Deus, esse alimento para que possa edificar fisicamente. É que eu lhe peço, já lhe agradecendo em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho vergonha. Aí quando eu abro os olhos, está todo mundo olhando para mim. Aí eu digo, bom apetite, bom apetite. Mas eu percebo que as pessoas, né, porque normalmente pouquíssimos são que têm esse tipo de comportamento. Agradecer a Deus, gratidão a Deus por tudo. Portanto, igreja, fica para nós esta mensagem de João no capítulo 9, que fala sobre o cego de nascença, que eu acabei estudando, captando por que o nosso Senhor Jesus Cristo teve um comportamento com o cego Bartimeu e por que ele teve esse comportamento com esse cego de nascença. Era para trazer para nós esse ensinamento de buscar obediência, sabedoria. Portanto, caráter, né? Isso é muito importante. Eu tenho absoluta certeza que aonde os meus irmãos estão presentes, que não um local que ninguém hoje conheça, vou fazer uma pergunta que eu já até sei a resposta. O senhor é cristão, né? Muitos deles falam assim, o senhor é Bíblia, né? Assim, pela misericórdia de Deus, são, né? Então, quer dizer, assim como eu fui atender lá o nosso presbítero Antônio, com 2, 3 palavras, ele virou para mim assim: o irmão é cristão, né? Assim, pela misericórdia de Deus, sim, tem a paz do Senhor. Aí começamos a falar das maravilhas de Deus.
É isso que acontece. E em todo tempo há oportunidade de nós semearmos a palavra de Deus. Estamos no consultório, ouvimos, especialmente agora, o que nós estamos vivendo, infelizmente, no país, no Brasil, nós só ouvimos que lamentação. No meio dessa lamentação, aí vem o Pix da nossa entrada. Qual é o Pix? É que a pessoa do jeito que as coisas estão, só Deus mesmo. Aí é no momento que nós entramos, verdadeiramente. O Senhor falou uma coisa certíssima, ou a senhora falou uma coisa certíssima. O que nós estamos vivendo, somente o nosso Deus mesmo. E digo mais, aquele que não procurar se acertar na presença de Deus, vai ficar. Mas como assim? A senhora, eu sei que, com certeza, o senhor tem uma Bíblia na sua residência. Tenho mesmo. Pois bem, eu também sei que ela está na estante, aberta no Salmo 91. E como é que o senhor sabe? Senhora, da forma que o senhor, primeiro quero parabenizá-lo por estar com a Bíblia Sagrada dentro de casa. Porém, da maneira que ela está exposta, é um livro comum. O senhor já leu a Bíblia alguma vez? Olha, eu vejo somente ali aquele salmo que me abriram, mandaram eu abrir no Salmo 91 e botar na estante. Pois bem, o senhor não tem ideia da riqueza que o senhor tem dentro de casa. De Gênesis a Apocalipse. Muita mensagem de esclarecimento, muita mensagem de abrir a nossa mente, muita filosofia cristã que nos proporciona uma manhã melhor que hoje. Como assim? Vou te dar um exemplo. Guarda aí na sua mente, quando você chegar em casa, você abre lá a sua Bíblia em Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada. Você abre lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Aí você vai ficar assim atônito, né? Coisa estranha. Eis que estou à porta e bato. Pois bem, é Jesus falando para você e para mim também. Eis que estou à porta e bato, que é o seu coração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não invade a sua privacidade. Ele aguarda você chamá-lo. Por isso que Ele colocou na Bíblia esse versículo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí botou a mão sobre o queixo. Pois bem, eu vou te explicar. O nosso Senhor, conforme eu acabei de falar, Ele invade a nossa mente, o nosso coração. Ele aguarda uma posição nossa. E quando Ele bate no nosso coração, eis que estou à porta e bato, é para nós abrirmos o coração para Ele, para que Ele venha entrar e dialogar com você. Quantas vezes você, sem saber de nada, você chorou ou até chora? Caraca, o senhor parece até vidente. Disse, não sou vidente não, sou um servo de Deus apenas, e busco a Sagrada Escritura a mim poder crescer na graça e no conhecimento. Procure fazer isso e busque também uma igreja mais próxima da sua casa, que você vai perceber que vai tocar o local que o Senhor Jesus Cristo quer que você venha ter como seara, vai palpitar forte o seu coração. Então o Senhor me aconselha a procurar então uma igreja assim, exatamente, para que eu só venha crescer na graça e no conhecimento. Tá bom? Então, esse é o trabalho que Deus requer de nós, para que nós possamos fazer a nossa parte, porque o nosso Senhor já fez a dele.
quer nos conceder salvação, concedeu o privilégio de estar na EBD todos os domingos pela manhã. Temos o privilégio de estar no culto de doutrina, para que possamos crescermos dentro dos perfis cristãos, para que possamos nós recebermos aquela notícia que vem até nós, para as pessoas que não nos conhecem, mas é gratificante quando a pessoa chega para nós assim: estou olhando para a senhora, eu estou observando, a senhora é cristã, não é? Aí a senhora vai dizer assim: graças ao Senhor Jesus Cristo, sim. Enfim, porque existe em nós um brilho do Espírito Santo, existe em nós um esplendor do nosso semblante que nos torna visível e identificável por aqueles que ainda desconhecem. E aqueles que já conhecem a palavra de Deus têm a satisfação, a alegria de juntar a brasa, conforme foi o caso do nosso presbítero Antônio. Aí ele falou: quinta-feira próxima agora tem culto na minha igreja. Na minha não, na nossa igreja. Eu gostaria muito que o senhor fosse lá compartilhar conosco. E eu dei a palavra para ele: não, vou sim, em nome de Jesus, vou sim. Eu me mudei agora recentemente aqui para a rua Silvio lá, e eu estou pedindo a Deus direção para que me mostre qual a seara que Ele quer que eu venha trabalhar, porque de onde eu estava está sendo expedicioso em termos de transporte. Tive que pegar 2 conduções, e aqui não, vim andando, cheguei aqui, né? E inclusive até encontrei um presbítero que é lá da igreja do pastor ali do Parque Nalândia. E hoje vai ter mini vigília lá, que começa às 8, começa às 8 horas da noite. A sua glória vai terminar mais ou menos 9 e pouco lá no presbítero Antônio. Em seguida eu vou lá para a mini vigília, vou conhecer lá também, me alegrar lá também. E assim, procurar crescer na graça e no conhecimento, e pedindo a Deus direção, para que sim, para que Deus venha me colocar, né, aonde Ele quer que eu trabalhe, porque nós somos servos, e como servos nós temos que seguir quem? O Mestre, que é o nosso Senhor Jesus, né? Eu fui muito bem recepcionado, graças a Deus, né? Tanto pela igreja como pelo nosso querido pastor João, né? Mas vou continuar, inclusive peço à igreja que me ajude em oração. Amém? Senhor Jesus, vou fazer esse pedido agora pelo nosso presbítero Samuel Gama. Pai, ele já te fez uma petição. Pai, responda para ele, Pai. Responda para ele. E se for da vontade de Deus, aqui estarei vindo, entregando a carta de transferência para o nosso pastor João. Amém? Eu assim agradeço a minha rica oportunidade